Boa tarde, turminha. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos iniciando mais uma semana, né? Mais uma semana de aula, mais uma semana de atividades. Eu espero que nossas forças sejam renovadas, tanto a minha quanto a de vocês, para estarmos, né, realizando nossas atividades e cumprindo nossos deveres e pedindo a Deus que em breve tudo se organize, que a gente possa estar junto novamente. Olha só, vamos dar continuidade aí na página 34 de português. Meu, seu, nosso. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a corrida de Maracá. Você vai observar aí a imagem. Né, da brincadeira, onde eles estão brincando na aldeia. Você conhece esta brincadeira das crianças Pataxó? Já participou de algum jogo parecido com esse? Ou seja, você já participou de algum jogo parecido com esse? Agora você vai descobrir como é esse jogo, para poder você pensar e saber se você já participou ou não. Então, olha só, Corrida de Maracá é o nome da brincadeira. Nos jogos, a Corrida de Maracá é uma disputa por dois grupos de cada aldeia, sendo um grupo feminino e um grupo masculino. Os participantes devem correr com o maracá na mão até o ponto estipulado, fazer a volta e entregar o maracá na mão do próximo participante. Ganha o grupo em que todos os participantes concluírem o trajeto primeiro. Olha só, aqui eles estão realizando a brincadeira, né? São dois grupos de uma aldeia, eles se dividem em grupos, né? Masculino e feminino, e ficam dois participantes com o maracá na mão. Eles têm que fazer o percurso, voltar, entregar ao outro participante, e o outro participante vai, os dois ao mesmo tempo, né? Quem conseguir mais rápido, concluir todo o percurso com todos os participantes, aí vai ser o vencedor da brincadeira. Ou seja, eles têm que correr com o maracá na mão, fazer todos os percursos, sendo que todos têm que fazer o mesmo. E vai ganhar quem conseguir finalizar primeiro. Aqui tem algumas perguntinhas. Você já ouviu falar da corrida de Maracá? Você já tem ouvido falar da corrida de Maracá? Provavelmente, talvez você não tenha ouvido falar na brincadeira do maracá, mas provavelmente, né, você conhece alguma brincadeira parecida. Tem aqui o outro pontinho. Você conhece alguma brincadeira parecida? Porque, né, existe muitas brincadeiras hoje em dia que são o quê? Levando a bola, tem que fazer o percurso com a bola na mão. Quem chegar primeiro entrega a bola para o próximo. O outro tem que fazer o percurso. Ou seja, são outras brincadeiras que são adaptadas, não é verdade? Então, talvez você conheça outra brincadeira que tem um pontinho. Em caso de positivo, qual? Se você já brincou com outra brincadeira, com outro nome ou outro objeto, mas que a brincadeira era parecida, aí você vai falar que já brincou, vai falar com quem você brincou, foi com a professora de educação física, foi com algum coleguinha da rua. Então, se você já brincou, você vai comentar aí com a mamãe ou com o papai, né? Em caso de positivo, se você já tiver brincado. E agora aqui na questão 2, você vai desenhar as crianças pataxós brincando com a corrida do maracá. Olha só, desenhe as crianças pataxós brincando de corrida maracá. Você vai desenhar nesse espaço. Você pode se inspirar nesse desenho onde elas estão brincando, ou você pode usar a sua criatividade e fazer o seu desenho da forma que você achar que representa melhor. Os pataxós são um povo brasileiro. Apesar de se expressarem na língua portuguesa, muitos grupos conservam seu idioma original, a língua Machacali Pachouan. Vivem em sua maioria na terra indígena Barra Velha do Monte Pascoal, ao sul do município de Porto Seguro, na Bahia. Olha só, os Pataxó, né, eles são um povo brasileiro, são
de uma tribo indígena brasileira e que eles expressam o quê? A língua portuguesa, essa língua que nós falamos, mas também uma grande maioria ainda conservam a sua língua original, que é a Machacali. E como assim a língua Machacali? Assim, olha só, como o Tibelize pode explicar para você entender. Assim como existe a língua brasileira, a língua inglesa, espanhol, da mesma forma, a tribo indígena, algumas tribos indígenas, elas possuem a sua própria língua, né, que é originária delas, lá da própria tribo, como é no caso deles, que eles têm a língua Machacali. O maracá é um instrumento sagrado para o povo pataxó. Eles confeccionam e produzem os maracás de coco, cabaça e neles são colocadas sementes. Como, olha só, aqui ó, o maracá, né? Mostrando aqui o maracá. E eles são confeccionados de coco, cabaça e dentro eles colocam o quê? Sementes para fazerem o sonzinho. E esse instrumento é tido por eles como um instrumento sagrado, né? Capaz de curar, onde eles tocam, né? Para que os espíritos venham curar. Algo que faz parte da cultura, da crença deles. Eles acham que há um poder quando eles tocam esse instrumento. E agora nós vamos aí para página 36, na ponta da língua. Essa parte do eu, seu, nosso, é sempre a gente conhecendo um pouco sobre outra região, sobre uma outra cultura, sobre um outro povo, né? E aqui no estudo na ponta da língua, nós vamos falar sobre o gênero textual trava-língua, que nós já iniciamos o estudo desde a semana passada, né? Desde a semana passada nós iniciamos aí o estudo dos trava-línguas e hoje vamos estar continuando aí. Você lembra, você sabe o que é um trava-língua, né? O trava-língua, eles são originários da cultura popular do povo, ou seja, o povo que vai falando, vai passando de um para o outro, é tipo as brincadeiras das parlendas, né? E ele é um gênero utilizado também para brincar, para distrair, entendeu? Usado em brincadeiras e para distrair. E ele consiste em quê? Você fala rápido, né? Falar rápido as palavras do trava-língua e acabar tropeçando nas palavras, ou seja, embaralhando, se perdendo, não conseguindo pronunciar elas de forma rápida, né? Consiste justamente nisso e isso é a diversão, ou seja, quando você erra, quando você não consegue pronunciar o trava-língua com rapidez, aí é onde os outros se divertem, né? E ri com você quando tropeça nas palavras. E aí continuamos. Estudo do gênero textual trava-língua. Brincar é muito bom. Há um jeito de brincar que é usado somente palavras. É um jogo muito divertido. Observe o texto. Ou seja, é uma forma de brincar utilizando somente palavras. Você vai observar os textos, você vai ler, pausar aí agora o vídeo de Belisa. Vai fazer a leitura do texto 1 e do texto 2 sozinho. Vai tentar pronunciar ele, ler ele de forma mais rápida. Aí só então depois você destrava para que Tia Belisa possa dar continuidade aí. Texto 1, nós podemos observar que ele vai falar do ratinho, né? Já tem um ratinho aí do lado. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato roeu a roupa do Rodovalho. O rato a roer roía e a Rosa Rita Ramalho do rato a roer se ria. Trava-língua popular. Você pode observar que não tem um autor, né, aqui do trava-língua, porque ele é de cultura popular, ou seja, não sabe a origem, né? Vai tentar ler mais uma vez para ver se consegue ler mais rápido. Que Beleza não é boa em trava-língua. Eu me travo toda mesmo.
O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato roeu a roupa do Rodovalho. O rato a roer roía e a Rosa Rita Ramalho do rato a roer se ria. Será que você consegue ler mais rápido do que Tia Belisa? Tenta aí. Qualquer coisa tu grava e manda para Tia Belisa. No texto 2 é o texto que vai falar sobre a Joaninha. Nós podemos ver aí, né? Joana, a Joaninha, enjoada de jantar, Giló, Jaque e Berinjela, resolveu dar um jeito. Procurou o Juca e pediu sua sugestão. Juca, muito jeitoso, sugeriu ligeirinho. Que tal Jambo e Jambá? Trava-língua popular. Tia Belisa não leu muito rápido esse, né? Porque era a primeira vez. Agora eu vou ler novamente ele o texto um pouco mais rápido. Joana, a Joaninha, enjoada de jantar, Giló, Jaque e Berinjela, resolveu dar um jeito. Procurou o Juca e pediu sua sugestão. Juca, muito jeitoso, sugeriu ligeirinho, que tal Jambo e Jambá? Jambo, aqui embaixo, né, tem o que é jambo. Jambo é um fruto, né, de uma espécie de jambeiro, ou seja, jambo é uma fruta. E jabá, jabá é um tipo de carne seca, E agora nós vamos interpretar aqui esses dois trava-línguas que nós lemos. Lembrando que trava-língua, né, de cultura popular, que serve para brincar, para se divertir, para se distrair, né, que muitas vezes o que acontece? Nós podemos perceber que no texto 1, sempre a letra que mais aparece, a letra que faz com que a gente, ou seja, que provoque o travamento, né? É a letrinha R, que está presente em quase todas as palavrinhas do texto 1. Não sei se você observou, mas se você não observou, observe agora. A letrinha R, ó, presente em quase todas as palavrinhas do texto 1. Já no texto 2, a letrinha que mais aparece é a letrinha J, justamente as letrinhas que nós vamos trabalhar nesse capítulo, a letrinha R e a letrinha J. E aí, no primeiro diz assim, quem é o principal personagem do texto 1? No texto 1, quem é o principal personagem? É a Rosa Rita, o rato ou o Rodovalho? Presta bem atenção, né, no personagem principal e você vai marcar lá o correto. O segundo diz, quem é o principal personagem do texto 2? Quem é o principal personagem do texto 2? Você vai lá, vai observar o texto 2, que é o principal personagem. É o Juca, a Jaca ou a Joana? Você vai lá e vai marcar. Qual é o assunto principal do texto 1? É um rato que roía alimentos, a risada da Rosa Rita ou um rato que roía roupas? Aí você vai lá, vai marcar a sua resposta correta. No 4 diz, o assunto principal do texto 2 é, quadrinho, a alimentação da Joana. O texto 2 falava da alimentação da Joana, da Joaninha. A segunda opção, a saúde da Joaninha ou a amizade da Joaninha com o Juca. Qual era o principal assunto do texto? Era a alimentação da Joaninha, a saúde da Joaninha ou a amizade da Joaninha com o Juca? E no 5 diz, enumere a sequência dos acontecimentos do texto 1. Ou seja, para você fazer isso, você tem que estar observando o texto 1 todinho ao mesmo tempo. Tem a Rosa Rita Ramalho, do rato a roer se ria. Essa frase, ela se encontra onde no texto? No início, né? Podemos ver que o texto aqui está dividido em 4 partes. Então, essa parte aí seria a primeira, a segunda, a terceira ou a última, a quarta. Aí tem o rato roeu a roupa do rei de Roma. Você vai lá no textinho e vai ver se essa é a primeira frase, se essa é a segunda. E então vai numerando. 1, 2, 3, 4, na ordem, né? O rato roeu a roupa do Rodovalho. Será que essa é a terceira, a segunda? E o rato roeu a roupa do rei da Rússia. Ou seja, você vai colocar na ordem as frases, observando o texto. Você vai lá no textinho e observa. Ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, eu sei que essa frase é a 1. Aí eu continuo. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. Então, essa frase vai ser a 2. Eu vou procurando ela aqui no textinho e vou numerando. Aí, no
no meio. Aí no 6 diz assim, tem as frutas, tem aqui as imagens e diz, olha só, marque os alimentos que a Joaninha estava enjoada de comer. Aí você vai lá no textinho 2, ó, Joana, Joaninha, enjoada de jantar, Giló, Jaque, berinjela, resolveu dar um jeito. Então, qual eram as frutas que ela estava enjoada já? Que era o jantar dela, que ela já estava enjoada de comer. Aí tem as frutas, berinjela, Giló, jabuticaba e jaca. Podemos perceber que em todas essas palavrinhas aqui, a letrinha J, ela está presente, né? Algumas na sílaba inicial, como é o caso de Giló, jaca e jabuticaba, e numa sílaba do meio, em berinjela. Então, você vai marcar um xizinho somente nas frutas, somente nos alimentos que fazia parte da comida da Joana, que ela estava enjoada. Agora aí na questão 7, no 7, né? Vamos aqui, ó, 7. No texto 2, a palavra jeitoso significa que Juca foi. Olha só, a palavrinha jeitoso. Tia vai ler o contexto aqui no texto para você poder imaginar, pensar direitinho, ó. E pediu sua sugestão. Juca, muito jeitoso, sugeriu ligeirinho. Que tal jambo e jabá? Então, a palavra jeitoso ali no texto, ela significa que Juca foi nervoso, Juca foi inteligente ou Juca foi teimoso. Qual dessas opções? O que é que significou jeitoso lá no textinho? Inteligente, nervoso, inteligente ou teimoso? Você vai marcar a opção aí que você acredita ser. O 8. No texto 2, a palavra ligeirinho significa que Juca sugeriu. Ligeirinho, olha lá no contexto novamente, no textinho, ó. Juca, muito jeitoso, sugeriu ligeirinho. Que tal jambo e jabá? Então, ligeirinho aqui no texto significa que Juca sugeriu pausadamente, demoradamente ou rapidamente. Você vai pensar e marcar a alternativa que corresponde à resposta correta. Ó, ligeirinho, né? Então, você vai ver qual das 3 alternativas corresponde ao significado correto. Pausadamente, demoradamente ou rapidamente. No 9, qual foi a sugestão de Juca? Juca sugeriu o que para Joana comer? Que tal berinjela e jabá? Que tal jambo e jabá? E que tal jabuticaba e jabá? Qual dessas foi o que Juca sugeriu? Vamos ver lá no contexto? Olha, Juca, muito jeitoso, sugeriu ligeirinho. Que tal jambo e jabá? Então, você vai lá e procura a opção que tal jambo e jabá. No 10, diz, a leitura de um trava-língua promove. O que é que a leitura do trava-língua promove? Ela promove um ensinamento? Ela promove uma brincadeira ou ela promove uma instrução para fazer alguma coisa? O trava-língua, ela promove o quê? Aí você vai marcar a opção correta. No 11, que tal? Qual é a letra que se repete no texto 1? Qual é a letrinha que mais se repete no texto 1? Você vai lá no textinho e observa o rato roeu a roupa do rei de Roma e todas as outras palavrinhas. Qual é a letrinha que está sempre se repetindo em quase todas as palavras? Aí você vai escrever ela aí no quadrinho do texto 1. Aí tem texto 2. Qual é a letrinha que se repete no texto 2? Que quase todas as palavras também tem ele. Joana, Joaninha, enjoada de jantar, comeu, Giló, jaca. Aí você vai ver qual é a letrinha que está sempre se repetindo no texto 2 e vai colocar aqui, ó, no quadrinho, no 11, né? E agora vem o 12. Há nomes de autores do texto 1 e 2. Aí você vai lá, há nomes de autores do texto 1 e 2. Você vai ver se há nomes. Lá tem o nome trava-língua popular.
mas não há nome, né? Porque o trava-língua, ele é de cultura popular, ou seja, ele é passado de pessoa para pessoa e não se conhece os criadores, né? O inventor dos textos, já que ele é de cultura popular e que passa de pessoa para pessoa. Então, há nomes de autores no texto 1 e 2? Não há nomes. No 13, onde os textos podem estar escritos? Esse tipo de texto, trava-língua, ele está escrito em livros de receita, em livros sobre brincadeiras populares ou em livros de ciências. Qual dessas opções você acredita que os trava-línguas vão estar escritos? Em livro de receita, em livros sobre brincadeiras populares ou em livro de ciências? No 14, como devemos falar os textos 1 e 2? Lentamente ou rapidamente? Ou seja, como devemos falar os trava-línguas? Como é que nós devemos falar? Rapidamente ou lentamente? Você vai marcar a opção aí correta. E agora o 15. O que acontece quando falamos os textos 1 e 2 rapidamente? O que acontece quando falamos rapidamente o texto 1 e 2? A repetição rápida provoca erros na pronúncia. A repetição rápida provoca mais acertos na pronúncia. Então, o que você acha? Que a repetição, né, a leitura rápida dos textos dos trava-língua, ela provoca mais acertos ou mais erros? Se ela provocar mais erros, você vai marcar a alternativa, o primeiro quadrinho. Se ela provocar mais acertos, você vai marcar o segundo quadrinho. Mas pensa direitinho, né? Qual é a função do trava-língua? Já para você ler rápido e acontecer o quê? Agora nós vamos aí para a última página, a página 40 de hoje, né? Onde nós temos aí uma entrevista. Ó. Faça uma entrevista com um familiar ou amigos adultos. Siga o roteiro de perguntas. Você vai fazer uma entrevista ou com um familiar ou um amigo adulto. Mas, olha só, escuta o que te vai falar. É interessante que seja com alguém da sua casa, que não precisa você ir na casa de ninguém, ter contato com outras pessoas que você não está acostumado para fazer. Faça essa atividade em casa mesmo. Nós temos que lembrar que nós devemos ter os cuidados necessários. Aí na questão A diz, você sabe o que é um trava-língua? Você vai perguntar à pessoa se ela sabe o que é um trava-língua. Se ela não souber, você vai falar, até bom para você estar praticando, que o trava-língua é um gênero textual que consiste em recitá-lo, em falá-lo rapidamente, com sílabas complexas ou parecidas, né, para que a gente venha tropeçar nas palavras, que ele serve para distrair, que é de cultura popular, passado de pessoa para pessoa. Na letra B, diz o seguinte, quando era criança, esta era uma brincadeira comum? Você vai perguntar para essa pessoa. Se quando ele era criança, era comum se brincar de trava-língua. E a letra C diz, você conhece algum trava-língua? Aí você vai perguntar se ela conhece algum trava-língua. E se sim, você marca o quadrinho. Aí diz, caso saiba algum trava-língua, escreva aqui um trava-língua para eu aprender e compartilhar com a turma. Aí você vai escrever aí um trava-língua para você aprender e compartilhar com a turma. Ou seja, você vai praticar esse trava-língua e quando for na próxima aula, você vai falar e compartilhar. Isso para a aula online, né? Para quem vai fazer a aula pelo vídeo, você grava o trava-língua depois e manda para a tia Belisa, tá certo? E aqui só um lembretezinho para reforçarmos o que a gente já vem falando. Traga os trava-língua pesquisados para serem recitados em sala de aula e será muito divertido. No caso, como vocês já vão participar da aula online, então vocês gravem o trava-língua e enviam. Os trava-línguas são originários da cultura popular e recebem esse nome devido à dificuldade que as pessoas enfrentam ao tentar falá-los, sem tropeços, ou como o próprio nome diz, sem travar a língua. O trava-língua é uma frase difícil de recitar por causa das semelhanças dos sons das sílabas. As pessoas usam esses textos em brincadeiras para se divertirem. Ou seja, é o que já vem falando, né? Que o trava-língua é de cultura popular, que geralmente causa
esse tropeço, né, nas palavras por conta das suas sílabas, que são muito parecidas, por muitas repetições de palavras ou de sons, e que ele é de cultura popular, que passa de pessoa para pessoa, vai se passando, entendeu? E é isso, nós encerramos aqui. Amanhã nós estamos de volta com a aula de ciência e de história. Eu conto com você com o envio das suas atividades para que eu possa estar sinalizando a sua presença, a sua frequência diariamente nas atividades. Não deixem de mandar foto, não deixem de mandar foto. Infelizmente tem crianças que estão indo com muitas faltas porque eu não tenho como comprovar que a pessoa está realizando as atividades. Um beijão e até amanhã para todos.